Questão número 4 da prova de 2025/2 do UNESC. Durante a corrida de alta intensidade, o atleta começa a sentir dores e fadigas nos músculos das pernas. Quando isso acontece, gente, quando você está numa corrida, olha aqui, alta intensidade, dores e fadigas, isso está relacionado com a energia muscular. Então, são processos energéticos musculares. Para o músculo contrair, é necessário a produção de ATP, energia, para que ocorra a contração muscular. Então, o que o ATP faz? Ele doa energia para que deslize a quitina e miosina. A origem desse ATP pode ser ou da respiração celular, que é o mais comum, tá, gente? Respiração celular que produz 38 ATPs e não produz subproduto por molécula de glicose. Pode ser 36 se você não considerar a lançadeira do NAD. Pode ser 30 se você considerar que cada NAD produz ao invés de 3, 2,5 e cada FAD ao invés de 2, 1,5 de ATP. Depende da contagem que você está utilizando. Eu estou utilizando a contagem tradicional. Mas se você não tem oxigênio, você vai fazer fermentação. E a fermentação, ela produz 2 ATPs por molécula de glicose, mais ácido lático. E esse ácido lático causa dores que a gente chama de cãibras. E aí depois seu músculo fica fadigado. Então a respiração celular, a diferença dela para a fermentação é que a respiração celular acontece na presença do oxigênio, enquanto que a fermentação ela acontece na ausência do oxigênio. Então vamos ver se dá para responder já. Isso ocorre principalmente porque diante da baixa oferta de oxigênio, as células musculares começam a utilizar a fermentação lática como forma de energia rápida. Esse processo envolve a conversão do piruvato em lactato na função D. Então aqui eles estão querendo falar da fermentação. Fermentação lática número 2. A fermentação é um processo que acontece na ausência do oxigênio. E como que acontece? Ela tem 2 etapas. A fermentação é o seguinte: quando você for colocar a glicose para dentro da célula, a glicose ela já vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos. E na hora que ela é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, ela também vai liberar algumas coisas. Vamos aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Então, 2 ácidos pirúvicos. Aí vamos tentar fazer um balanceamento, tá bom? A glicose é C6H12O6. O ácido pirúvico são 2 C3H4O3. Se você olhar, 2 vezes 3, 6, 6 aqui. 2 vezes 3, 6 aqui. Mas aqui você tem 4 hidrogênios. Então, 2 vezes 4, 8. Tá faltando ainda 4 hidrogênios para que você consiga fazer esse processo. Aí, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, depois que você quebra a glicose, um dos objetivos finais, caso você tenha mitocôndria, é utilizar o elétron resultante dessa quebra para passar por uma cadeia transportadora de elétrons que está dentro da mitocôndria. Mas você não pode deixar esse elétron solto no citoplasma. Então, o que a célula faz? Ela dá esse elétron para uma babá de elétron e hidrogênio, que a gente chama de NADH. Se você coloca um elétron para essa molécula não ficar negativa, você vai ter um hidrogênio para ela poder ficar neutra e ficar estável. Então significa que se eu formei 2 NADH, eu precisei de 2 NAD aqui. E 2 elétrons e 2 hidrogênios ficam soltos no citoplasma, cada um com uma função. Isso daqui acaba por regular o pH do meio. Então aqui, ó, regula o pH do meio. O NAD, ele deve levar hidrogênios e elétrons para a cadeia transportadora de elétrons que está na mitocôndria. Só que aqui tem um porém. Se, quando você terminar esse processo, o oxigênio estiver presente, aí sim, aí o ácido pirúvico mais o NAD, eles entram na mitocôndria para poder terminar o processo. Só que se não tiver oxigênio, não entra na mitocôndria. Então, se você não entrar na mitocôndria, o que você vai ficar carregando de elétrons? Vamos colocar ácido pirúvico não entra na mitocôndria. Se você não vai entrar na mitocôndria e não vai completar o processo, para que você vai ter um NAD. Se o NAD, a função dele é devolver os elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, quando o oxigênio está ausente, o corpo vai optar pela fermentação. A fermentação, na linguagem bioquímica, é a devolução dos elétrons e hidrogênios do NAD para o ácido pirúvico. Então, vamos ver como que isso acontece? Você vai pegar o ácido pirúvico, C3H4O3, e aí você vai pegar esse ácido pirúvico e vai pegar esses NADs e você vai pegar e devolver. Então, vamos começar do começo, né? Vamos pegar a reação como um todo para vocês poderem entender. Eu peguei uma glicose C6H12O6 mais 2 NAD, tô só repetindo a equação lá de cima, e eu produzi
2 ácidos pirúvicos, C3H4O3, mais 2 NADH, e deixei esses 2 elétrons lá para o meio do citoplasma. Só que eu não vou conseguir para a mitocôndria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os hidrogênios dos 2 NADs e devolver para o ácido pirúvico. Pode acontecer 2 situações, tá? Na primeira situação, você vai ter o ácido pirúvico, um deles, associando com os 2 hidrogênios do NAD, formando C3H6O3. Isso daqui vai ser o ácido lático e você vai acabar de fazer a fermentação lática. Só que na outra situação, antes de ganhar os hidrogênios do ácido pirúvico, do NAD, o ácido pirúvico vai perder um gás carbônico, então vai ficar C2H4O. Aí sim ele ganha os 2 hidrogênios do NAD, produzindo C2H6O. E esse daqui é o etanol. Você acabou de fazer a fermentação alcoólica, muito utilizada em bebida alcoólica, porque produz álcool. Por que bebida alcoólica tem bolinhas? Porque tem gás carbônico. Utilizado na produção do pão, porque o gás carbônico vai aerar a massa. Enfim, vamos ver o que a questão está falando. O piruvato é convertido em lactato com função de produzir a grande quantidade de ATP diretamente? Não. Fermentação produz quantos ATPs? Fermentação produz 2 ATPs. Manter o ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs é processo de respiração celular. A fermentação é uma via contrária à respiração celular. Aumentar a oxidação do lactato nas mitocôndrias? O lactato não entra nas mitocôndrias. Iniciar a síntese de corpos cetônicos necessários ao metabolismo? Corpo cetônico, ele é degradado, ele é produzido na degradação de lipídio. Regenerar o NAD para permitir a continuação da glicólise? É essa, tá? Ajudar o NAD, devolve o NAD, devolve os hidrogênios do NAD, e aí quando esse NAD ele perder os hidrogênios, ele vai voltar para poder ser utilizado na glicólise. Então, na hora que ele devolve os hidrogênios para o ácido pirúvico, ele volta a ser NAD e volta a atuar na glicólise, produzindo mais ATP. Aqui esse processo produz 2 ATPs de saldo, produz 4, mas gastou 2 para começar, então você fica com um saldo de 4. Próxima questão.